penúltimo bloco, eu vou já soltar a bomba da vez, né? Que todo mundo faz confusão com incompatibilidade e impedimentos. Quando a gente fala da palavrinha incompatibilidade, você vai ver que tem aquele partido político que está ferrando o país inteiro, o PT. Quando você lembrar do PT, você vai lembrar que é uma proibição total, o P e o T, proibição total. Quando você vê o impedimento, só vai ter o P e você vai ver que é uma proibição parcial, tá? Depois eu vou lançar para vocês aí um esqueminha que tem do alto escalão e do baixo escalão, para ficar mais fácil de vocês conseguirem diagnosticar o impedimento da incompatibilidade, tá? Que não é também tão complicado assim. Porque, na verdade, quando você tem uma proibição total, é mais aquelas pessoas que estão vinculadas ao judiciário, a cartório, policiais, militares, oficiais de justiça, determinados gerentes. Eles são incompatíveis com a profissão da advocacia. Porque tem a incompatibilidade definitiva e a incompatibilidade temporária, né? No caso da definitiva, a gente imagina aquele pessoal concursado, aquele pessoal mesmo do alto escalão, lá do STF, promotor, delegado, juiz, entendeu? Eles não podem advogar, né? Eles estão ali para outras situações. E a do baixo escalão são aqueles determinados servidores públicos, né? Que você pode, ele pode advogar, mas não contra a instituição que o remunera, entendeu? Então é mais fácil vocês visualizarem esse esqueminha para vocês poderem entenderem o que eu estou falando. Isso aqui é até um esqueminha que é lançado na maior parte dos cursinhos ali, aí realmente foi o melhor esquema que foi lançado para você aprender esse tipo de problema que dá com incompatibilidade e imparcialidade, tá? Então, a questão que a gente vai abordar sobre isso é o seguinte: José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve cursar o mesmo curso que ele. Presta o exame vestibular, matricula-se e faz todo o ensino da faculdade. Ambos alcançam o período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense, que é aquele que algumas faculdades cobram no 7º período, outras até um pouco antes, um pouco depois, né? José, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses, nas horas de folga, vez que continua na ativa, agora como general de divisão, requer o seu ingresso nos quadros de estagiário da OAB. Ou seja, ele pode ou não pode ser estagiário da OAB? Não pode nem ser estagiário da OAB, tá? Porque ele é vinculado a uma instituição militar e é aquilo que eu falei, ele faz parte do alto escalão. Ele é incompatível com a profissão até para ser estagiário, tá bom? Tá lá no artigo 8º do Estatuto da OAB. Outro, Oswaldo é vereador do município K e ocupa cargo vinculado à mesa da Câmara dos Vereadores, necessitando propor ação culminatória em face de seu vizinho Marcos e, sendo advogado, apresentar-se em juízo postulando em causa própria nos termos das normas estatutárias. Assinale a afirmativa correta. Como ele faz parte da mesa da diretoria do Poder Legislativo, ou seja, ele faz parte de um alto escalão, então ele é impedido de advogar e atuar, gerando sua incompatibilidade, entendeu? Então ele fica incompatível também. Se ele fosse somente vereador, aí ele seria impedido, tá? Mas como ele faz parte da mesa do Legislativo, ele não pode atuar como advogado, tá? Ele tem que ser só vereador e participante da mesa mesmo. Tá lá no artigo 28, inciso 1, na parte final do Estatuto da OAB. Vamos para outro esqueminha, outra questãozinha aqui bem interessante também do exame 9. Foi o exame que derrubou muita gente também, teve muito problema com a parte de ética e com a prova de maneira geral, né? Paulo, advogado inscrito na seccional do seu estado há 10 anos, toma posse no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Vai ganhar um salário enorme, né? Mas enfim. Considerando a hipótese de Paulo continuar a exercer a função de advogado, assinale a afirmativa correta. Paulo não poderá continuar a exercer a função de advogado, tendo em vista que passou a exercer a função incompatível com a advocacia. A maior parte das vezes, a OAB ela tem cobrado nas provas delas mais a parte de incompatibilidade.
entendeu? Só que a gente não pode deixar a imparcialidade fora, entendeu? Porque a incompatibilidade, embora eu acho até que é um pouco mais fácil, porque basta você saber que o cara é de um alto escalão, ou ele é de cargo temporário ou de cargo efetivo, para você poder saber. O que complica um pouco mais, que engraçado que eles não cobram, né? Assim, não tem cobrado, é o impedimento, entendeu? A imparcialidade do impedimento. Eles não têm feito, porque é o que mais pega, né? É melhor nem ficar falando, porque vai que alguém escuta e resolve cobrar impedimento, porque faz uma certa confusão por causa de servidor, por exemplo, servidor do INSS, outros tipos de servidores do Tribunal de Justiça, que são aqueles servidores a nível técnico, né? Então acaba dando uma certa confusão aí, tá bom? Aí eu volto daqui a pouco com o último bloco e fiquem aguardando o esqueminha, porque fica muito mais fácil de vocês visualizarem depois, conforme vocês forem estudando, para vocês saberem o alto escalão, baixo escalão e poder desmistificar essa história de impedimento e incompatibilidade na profissão, tá bom? Agora, nesse último bloco, eu vou falar sobre as sanções, né, e infrações que o advogado não pode cometer. Então, vocês lembram daquela palavrinha do FRIC-FIC, né, que é o F, o R, o I, o C, e o F, o I e o C. O que é o F? É fraudar a lei, reter autos, inépcia da profissão, má conduta. Isso causa a suspensão da carteira, né? E você não prestar contas, né, ao seu cliente. De tudo que você faz, você tem que prestar contas ao seu cliente, tá? Se você receber uma indenização, você pode tirar a sua parte, ou você entra com um contrato junto no processo, já determinando que o juiz faça a separação das indenizações dos honorários, né? Isso é até mais seguro para trabalhar. E o FIC, que é a falsa prova, a inidoneidade, e o crime infamante. O que é o crime infamante? O crime infamante é qualquer coisa absurda, porte de arma ilegal, enfim, retirar o auto de dentro de um cartório sem autorização. Não sei nem se é possível fazer isso, mas, né, no país que a gente está vivendo, acho que tudo é possível. E isso causa exclusão. O rol desse FRIC-FIC, que a gente, né, fala aí de brincadeira, está lá no artigo 34 do nosso estatuto. É bom que vocês deem uma lida. Eu nem vou falar de questões, porque só de você ver da palavra, fazer o cifrão de dinheiro, o FRIC-FIC, você vai saber o que é exclusão e o que é suspensão dos seus direitos de advogado, entendeu? Porque o restante, se não cair dentro da regra do FRIC-FIC, é simplesmente uma mera censura ou uma advertência, tá bom? Então não é nada assim também complicado. Apesar da banca, ela tem pegado bastante pesado, né, nas questões, a gente tem notado isso até desde o exame 15, né, do exame 16 e do exame 15, foi esses exames, né, dos últimos agora, a gente está vendo que as questões de ética têm vindo bastante pesada, bastante complicada, vocês tendo que raciocinar. Então, a gente tem que se colocar, na verdade, na profissão realmente, entrar dentro da profissão, buscar a profissão pra gente na hora da prova, tá? Porque aí a gente consegue ter uma nota, ter um acerto, um número de acertos de 10 questões, a gente consegue atingir mais de 8, tá? Porque a regra, né, para ter uma boa pontuação na prova, é você ter uma pontuação boa em ética. Você tendo ética acima de 8 pontos, você começa a ver dentro de você que você é capaz de vencer a prova, tá bom? Então não é nada complicado, não é nada assim também de última geração, impossível, não consigo. Não, é possível, vocês vão conseguir, todos nós vamos conseguir, e até os próximos vídeos, tá bom? Beijo pra vocês e fiquem com Deus.